Apesar da repercussão da morte do empresário Clériston Pereira da Cunha, ocorrida nesta segunda-feira na Papuda, onde estava preso acusado de envolvimento nos atos do dia 8 de janeiro, o presidente Lula e os ministros da Justiça, Flávio Dino, e dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, não se pronunciaram publicamente sobre o caso. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, foi outro que optou pelo silêncio. O ministro apareceu nesta terça-feira no Instituto Rio Branco para receber das mãos de Lula a Medalha do Mérito de Rio Branco, honraria destinada a serviços meritórios e virtudes cívicas. Rodrigo Constantino, muito boa noite. Hoje conosco, excepcionalmente, nesta terça-feira. Seja bem-vindo. Claro que nós vamos falar muito ao longo desse programa do caso do Clériston. Ele que estava preso na Papuda, morreu ontem. Consta mais... O assunto agora é falar dessa homenagem que parece uma provocação, né? Um dia depois dessa tragédia, a gente tem então silêncio total por parte do presidente Lula, do ministro Flávio Dino, do ministro dos Direitos Humanos e ainda o presidente Lula homenageando, logo hoje, o ministro Alexandre de Moraes por, entre aspas aqui, serviços meritórios e virtudes cívicas. Muito boa noite, Constantino. Boa noite, Paula. Dobraram a aposta, né? Boa noite, mestre Augusto, meu amigo Silvio Navarro, Adalberto Piotto e toda a nossa qualificada audiência. Dobraram a aposta, estão debochando, claro, do Brasil. Do ponto de vista do Lula, do PT, não resta a menor dúvida de que Alexandre de Moraes prestou muitos serviços dignos de nota, de mérito, até de champanhe para celebrar, né? Nós derrotamos Bolsonaro, disse o atual presidente do Supremo Tribunal Federal. Não amola mané, perdeu, né? Então, eles estão sim no clima de confraternização entre eles, de comemoração. Mas tudo isso, é óbvio, representa um escárnio para qualquer um que aposta na democracia de verdade, no Estado democrático de direito. São expressões que eles usam de forma totalmente indevida, elástica, e não entendem ou não querem entender o que significa. Significa o oposto do que eles vêm fazendo. Por exemplo, nós tivemos aí essa notícia triste de um pai, de um empresário, pai de duas meninas, que foi um preso político e foi a óbito, sob o comando do próprio Estado. Né? É uma situação gravíssima. Qualquer juiz sabe, qualquer jurista sabe que todo juiz, todo desembargador corre riscos quando mantém alguém preso em condições delicadas de saúde, porque isso pode se voltar contra eles. Ainda mais quando se trata de um preso político. Então eles estão todos unidos nessa bananização de vez do Brasil, virou republiqueta das bananas, até a Janja recebendo premiação, honrarias, né, do Estado, enquanto que o povo está olhando para isso tudo de forma atônita, um misto de impotência com revolta, com indignação, e que eu espero que nunca se transforme em apatia. Nós tivemos aí a vitória importante do Javier Milei na Argentina, é absolutamente correto apontar as diferenças do processo, voto impresso, sem TSE, sem Supremo Tribunal Federal partidarizado, em que pese todo o uso da máquina, um libertário até então desconhecido e tratado com escárnio pela mídia mainstream, venceu o sistema peronista. Então as coisas podem mudar, e a gente não pode jamais perder as esperanças. Agora é óbvio que tudo isso que a gente vê é cada dia um soco no estômago, na cara do brasileiro decente. E isso tem que servir exatamente como combustível para a população se mobilizar e, dentro das regras do jogo, dentro das leis, poder reagir. Pressionar o Senado por impeachment, por exemplo, do Alexandre de Moraes, que, num país sério cá entre nós, a punição ia ser diferente. Acho que tem que se falar até mesmo em possibilidade de prisão. Eu acho que tem que ser levantada essa bola. A gente tem que ter coragem para falar isso. Em país sério, alguém que fez o que ele fez até aqui poderia ser preso. O Brasil está aí, largado às traças, né? Republiqueta das bananas, mas eles estão dobrando a aposta, eles estão confiando demais, talvez, que o pacato cidadão brasileiro morreu para sempre. Nunca mais vai querer lutar pelos seus direitos e defender a prerrogativa até da Constituição, que o STF deveria ser o guardião. Né? Então, de novo, isso tudo é muito triste, tudo isso é muito lamentável, muito sério e grave, o que estamos vendo, mas é também um chamado para o despertar de quem estava até aqui sonâmbulo, né? Porque o que mais é preciso para entender que as coisas caminham a passos largos na direção da Venezuela.
Bom, e a mesma honraria concedida a Alexandre de Moraes, Lula deu a outros aliados, ministros do governo e do STF e até para a própria mulher Janja. A medalha é concedida pelo governo para distinguir pessoas físicas, jurídicas e entidades pelos seus serviços meritórios e virtudes cívicas. Também foram homenageadas as ministras Simone Tebet, Margarete Menezes, Esther Dweck, Luciana Santos, Aniele Franco, Sônia Guajajara e Aparecida Gonçalves, além do ministro Silvio Almeida. Na lista, além de Moraes, ainda estão os ministros do Supremo Cristiano Zanin, Luiz Roberto Barroso, além da ministra aposentada também da Corte, Rosa Weber, Adalberto Piotto. Muito boa noite. A lista é grande, são cerca de 200 nomes, né? Foi publicado hoje no Diário Oficial e a gente tem que então noticiar um dia depois dessa trágica notícia aí da morte do Clériston na Papuda, hoje homenagens aí que vão do ministro Alexandre de Moraes à primeira-dama Janja da Silva. Boa noite, Piotto. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto. Boa noite, Silvio. Boa noite, Constantino. Boa noite a você que nos acompanha aqui no Oeste Sem Filtro. Vamos lá por partes. Primeiramente, eu vou usar aqui exatamente a expressão e a justificativa do Ministério de Relações Exteriores para a concessão dessa comenda. Abre aspas. Distinguir serviços meritórios e virtudes cívicas, estimular a prática de ações e feitos dignos de honrosa menção. Fecha aspas. Bom, com esse texto você pode olhar para a série de nomes, são mais de 200, eu fiz uma contagem rápida no Diário Oficial. Esse você pode procurar na internet, tá? Você vai lá, Diário Oficial, Ordem do Rio Branco, vai aparecer esse decreto. São mais de 240 pela contagem rápida que eu fiz aqui, entre instituições e nomes, né, de pessoas que estão sendo condecoradas. Aí você pergunta para cada um daqueles ali onde é que há uma distinção de serviços meritórios e virtudes cívicas, estimulando a prática de ações e por terem feitos dignos de honrosa menção. Óbvio que alguém sim merece, outros ali não faz sentido, mas a norma aqui do Ministério das Relações Exteriores não faz que tem que ser para a bolha do governo, porque a maior parte ali é de gente da bolha do governo, o que já afronta, obviamente, a lógica dessa menção que tem um nome bacana, né? Está citando o Barão do Rio Branco. Mas vamos lá. No caso de Alexandre, vamos fazer aqui uma gentileza do ministro Alexandre, ignorando toda a vida pregressa dele, que pode ou não, você pode julgar que merece ou não esse tipo de coisa. Mas o fato de ontem, em que a Ordem dos Advogados do Brasil também agora quer uma investigação sobre as razões da morte desse detento da Papuda, que morreu sem julgamento, conforme nós dissemos aqui ontem, no mínimo, por uma distinção ao público, ao cidadão brasileiro, o respeito à ordem em si, ao Ministério das Relações Exteriores, a história do Barão do Rio Branco, bom, deveria pelo menos deixar para um outro dia. No mínimo, se houvesse respeito. E eu não estou nem aqui julgando se merece ou não, mas este fato nebuloso, em que você já tem senadores apontando o dedo claramente para o ministro Alexandre de Moraes, que teria deixado de julgar, ele não julgou, uma determinação, na verdade, uma visão positiva, favorável do Ministério Público a um pedido dos advogados para que houvesse a soltura do Clériston, por motivos de saúde. Ou seja, não apenas os documentos foram apresentados pelos advogados, como o Ministério Público também se manifestou. E essa última manifestação é do começo de setembro. Os problemas de saúde são muito de antes, mas esta posição do Ministério Público é de setembro. Vamos lá? Nós estamos em novembro, meados de novembro. Daí, primeiro com 240 e poucos nomes, ou até mais do que isso, e entidades, fica difícil imaginar que tipo de mérito é esse, porque isso fica muito espaçado, muita gente. E outra, todos os ministros, pelo menos Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, ex-ministra agora, Bruno Dantas, candidato ao Supremo Tribunal Federal, ministro do presidente Lula também. Alexandre de Moraes, Anísia Trindade, ministra dele também. Luísa Trajano, empresária. Bom, é sempre uma bolha ideológica que foi condecorada hoje. Hoje era um dia para o governo citar este caso de desrespeito aos direitos humanos. A esquerda sempre foi tão useira e vezeira em citar essa expressão quando você tem uma pessoa que morreu em ato flagrante de desrespeito aos direitos humanos, inclusive a essa decisão do próprio Ministério Público. Não, no dia seguinte é um dia de festa para esse atual governo.
O Brasil é o Brasil, o governo é o governo. A gente vai sempre separar essas duas coisas, porque os brasileiros não merecem isso, não. Bom, Silvio Navarro, muito boa noite. Só a título de curiosidade, a quem nos acompanha, essa Ordem de Rio Branco, então, foi criada lá em 1963 e homenageia o patrono da diplomacia brasileira. Um outro nome que chamou a atenção, Silvio, nessa lista de cerca de 240 nomes que o Piotto citou, Lula condecorou no grau de Gran Cruz, que diz que é o mais alto de todos, o embaixador do Estado da Palestina no Brasil, Ibrahim Mohamed Al-Zeben. Mas o embaixador israelense, o Daniel Sonshine, não foi condecorado, não está nessa lista aí de cerca de 240 nomes. Boa noite, Silvio. Sobretudo não era o momento. Hoje não era dia para isso, ponto final, né? Boa noite, Paula, boa noite, Piotto, meu irmão Augusto, meu amigo Rodrigo Constantino hoje conosco, boa noite para quem nos acompanha. Eu acrescentaria ao que os meus colegas já apresentaram inicialmente, Paula, 2 pontos. O primeiro é a presença de ministros do Supremo Tribunal Federal, da ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, do último indicado para a corte, Cristiano Zanin, ex-advogado pessoal do presidente Lula. Nessa lista, me parece um recado claro de que ali há uma parceria que vai além da política de boa vizinhança e convivência harmônica entre poderes, conforme diz a nossa Constituição. Poderes harmônicos e independentes entre si. Ali, o recado que fica implícito, talvez para muitos brasileiros, é de que há um consórcio de governo no país. Afinal de contas, é um poder executivo que depende hoje muito mais para qualquer um dos itens da sua agenda do Supremo Tribunal Federal do que do Congresso Nacional, porque não tem maioria, mesmo com todo o dinheiro empenhado em emendas parlamentares, loteando o ministério no varejo, mesmo assim não consegue votos suficientes para fazer avançar a sua agenda. E também, evidentemente, porque não tem nenhuma agenda. Mas acaba seguindo ali a cartilha do Supremo Tribunal Federal. O outro ponto é a frase que você citou, né? Serviços meritórios e virtudes cívicas. A maioria da população brasileira hoje não pode dizer o que pensa sobre serviços meritórios e virtudes cívicas em relação a pessoas que constam dessa lista. Absolutamente não podem. Olha, além de falta de senso crítico, é uma falta de sensibilidade gigantesca uma cerimônia como essa, com a presença de ministros do Supremo na data de hoje, na data do dia 21 de novembro. Por quê? Porque ontem morreu o Clériston Pereira, de 46 anos, o primeiro cadáver do dia 8 de janeiro. Primeiro morto. Uma pessoa que não deveria estar numa cela da Papuda, preso de forma cautelar, aguardando uma sentença, mesmo tendo alegado mais de uma vez e pelos caminhos e pelas vias corretas do devido processo legal que sofria de comorbidades e não poderia estar lá dentro. Isso é uma falta de sensibilidade com a família enlutada. Ele deixou filhos, ele deixou uma família. E essas pessoas estão festejando o quê? Festejando o quê? Ademais, finalizo, Paula, você trouxe a informação da condecoração a um representante palestino. Muito bem, eu acho que ele pode condecorar quem ele quiser. Tem o problema da data. E segundo, me parece que também não é o momento. Temos uma guerra em curso no Estado Constituído de Israel e soa como uma provocação, mais uma provocação, mais um ato de um governo nanico que tenta se meter onde não foi chamado, numa guerra muito distante daqui. E vou continuar repetindo, um dia a conta de todas essas barberagens diplomáticas deste governo vai chegar. Augusto Nunes, muito boa noite. Silvio falou em falta de sensibilidade, falta de senso crítico, Consta falou em deboche, provocação, isso que a gente está noticiando hoje, essa lista de 240 nomes aí condecorados. Tem um simbolismo na data hoje, né? Porque é um dia seguinte à morte de um preso que morreu dentro de uma penitenciária sem julgamento. Boa noite, Augusto. Boa noite, Paula, nossa chefe. Grande Piotto, meu irmão Silvio,
meu amigo Costa, boa noite a você que nos acompanha. Eu vou comentar então os vários aspectos aí que já foram abordados pelos meus parceiros aqui de programa. Primeiro, essa medalha é uma bobagem. Eu sei porque eu recebi isso aí. Vai uma multidão que o presidente convoca para bajular. Eu fui recebido do Sarney, porque eu era diretor de redação do Estadão só. Não tinha serviços prestados à pátria e coisa nenhuma. Ele estava lá querendo que o Estadão fosse brando com ele. Então é uma bobagem. As pessoas vão lá sem saber o que é isso, ficam achando que estão recebendo uma condecoração de guerra, é uma bobagem. Porque é só por critérios políticos. Só valem critérios políticos. Eu dei essa medalha para minha mãe, depois de um tempo eu perguntei para ela onde é que estava, ela não sabia. Então ela também não deu a menor bola para isso aí, é uma bobagem. Isso, ponto 1. Segundo, a história mostra que pontos de inflexão ocorrem com cadáveres, com a presença de cadáveres. É muito difícil remover o cadáver do noticiário como estão tentando e, sobretudo, removê-lo da história. Exemplos, poucos exemplos. Em 1930, a morte do assassinato do João Pessoa, que tinha sido candidato a vice do Getúlio Vargas, na eleição vencida por Júlio Prestes, que não assumiu, ela se deu por motivos de desavenças pessoais. O assassino estava profundamente incomodado pela divulgação de cartas íntimas que ele tinha. Pois bem, apressou a Revolução e a vitória, né, da Revolução de 30. Em 1954, o suicídio do Getúlio Vargas adiou por 10 anos a chegada ao poder dos mesmíssimos civis e militares que estavam envolvidos na guerra contra o Getúlio. 10 anos. Quando a notícia chegou ao local onde se dava a festa da UDN, o Afonso Arinos, que era um homem inteligente, sensível, disse, olha, ele acabou com a nossa festa. Ponto. Mas, em setembro, como eu disse ontem, de 1975, foi assassinado no NOICODE Vladimir Herzog. Poucos meses depois, houve o assassinato do Manuel Fiel Filho, também nos porões da repressão. O presidente Geisel conseguiu o argumento que precisava para afastar o general Silvio Frota do Ministério do Exército. A morte que ocorreu ontem do Clériston Cunha colocou esse nome na história como símbolo e o cadáver não será removido, principalmente com festas desse tipo. Essa festa mostrou que eles não têm o que dizer, em primeiro lugar. Mostrou que não há jornalistas dispostos a abordar pessoas que têm que falar. E falarão. E nós vamos continuar cobrando aqui. E também mostra que eles acreditam ser possível encerrar um episódio pelo silêncio. Isso não acontece. Quando houve, no começo dos anos 80, o primeiro comício pela volta das eleições diretas, a Rede Globo mostrou no Jornal Nacional que aquilo se tratava de uma das comemorações pelo aniversário de São Paulo, era janeiro. E se ouvia na Rede Globo o comentário feito pelos jornalistas de lá, que era o seguinte: o que a Globo não deu, não aconteceu. Nós vimos o que foi a campanha das diretas, que precipitou a escolha, tornou inevitável a escolha do Tancredo Neves. Há um cadáver no caminho dessa gente toda e não será removido. Não será removido, não há como.
Não há como. Eles têm que explicar o que aconteceu. As perguntas são muitas. E não adianta tentar esconder com festas. Todos terão de se manifestar. Os ministros do Supremo que falam sem parar, não vão parar, o cadáver está lá. Está lá, isso sim, na porta do Supremo. E há outros cadáveres em gestação. Repito, Roberto Jefferson. E vários com comorbidade que poderão morrer a qualquer momento. Ou esse pessoal cria juízo e começa a agir em busca de uma saída. A meu ver, não existe outro caminho no momento que não a anistia. Ou eles começam a negociar isso aí rapidamente, ou nós vamos ter uma mudança muito mais profunda no curso da história, determinada, como sempre, pelo aparecimento de um cadáver anunciado, como foi o que aconteceu ontem. Nós vamos continuar cobrando. Paula, Claro, Piotr. passa dos 300 nomes. Eu fui buscar nos escaninhos do Diário Oficial, é bem mais que 300 nomes, tá? A pergunta que se faz é como é que tem tanta gente homenageada num dia só? Qual o critério, né? É. Qual o critério?